Uma boa noite a todo mundo. Boa noite. Mais uma sexta que estamos aí unidos para estudar essa obra tão rica que é o Céu e Inferno. A gente está agora já na terceira comunicação da segunda parte. Estamos caminhando bem. E uma bela comunicação, inclusive, né? Do Samuel Philip. E semana passada a gente começou a ler essa pergunta e ela tem uma resposta bem longa. E a gente leu o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo e o quarto também. Basicamente, eu só vou relembrar os amigos, né, para a gente continuar a leitura, da onde paramos, do que ele está falando. Né? O Kardec pediu, né, a pergunta de Kardec foi: gostariais, para nossa instrução e pelo interesse que vossa vida exemplar nos inspira, de descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corporal à vida espiritual, assim como vossa situação no mundo dos espíritos? Ou seja, aquela mesma pergunta recorrente que ele vem fazendo, né? Ele fez tanto para o Sanson, como também para o Jobar. E, enfim. E ele fez também para o Filipe. E aqui ele responde, né? E ele se mostra muito grato por poder responder, muito feliz e dedicado, como ele aparenta ser, né? Deixa eu só dar mais um zoom aqui. Tá melhor. Aqui, aí ele continua, né? Na resposta falando da vida dele que foi tão difícil, ele passou por muitas dificuldades. Então ele foi muito humilhado durante sua vida, passou por sofrimentos físicos e morais. E aqui depois ele agradece, né? Aqui àqueles que fizeram ele sofrer, porque esses foram o motivo da alavancada que ele conseguiu dar. Então, eles foram o motivo para o progresso dele, pois ele soube bem aproveitar situações de dificuldade, de humilhação que ele passou. Então, ele agradece àqueles que fizeram ele sofrer. A gente até destacou na semana passada, né? Como que é difícil esse amar aos inimigos, esse perdão e principalmente lidar com amor com aqueles que nos ofenderam, com aqueles que nos trataram com ódio. É um processo muito complicado, exige claramente uma prudência e uma maturidade do espírito que é grande. E ele, né, demonstra essa grandeza. Foi basicamente isso que a gente viu, né, passando bem, a grosso modo. E aqui a gente vai continuar a partir desse parágrafo. Aí eu vou pedir para o João ler para nós. O João tá aí? Tá, né? Você lê para nós, João, por favor? Sim, leio, claro. Mas qual parágrafo que era? Começa com embora. Embora. Embora sofrendo cruelmente na minha última doença. Peraí, estou procurando. Beleza. Você pode ler aí? Eu não estou encontrando. Embora sofrendo cruelmente na minha última doença, não tive agonia. A morte veio para mim como o sono, sem luta, sem abalos. É o quinto parágrafo, João, da resposta. É o quinto, quer ver? É o, é, se minhas contas estão corretas, é o quinto. Conseguiu achar? Seu microfone está fechado, João. Não sei se você está respondendo. É que eu leio enquanto ele acha? Pode ser também, se ele não Aí, a achou. hora que você achar, você me fala, tá? Embora Perfeito. sofrendo cruelmente na minha última doença, não tive agonia. A morte veio para mim como sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Não tive, por conseguinte, de me debater com as últimas opressões. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que eu me tivesse percebido. Ignoro quanto tempo durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com meu interior, com meu estado anterior. Não sentia mais dor e regozijava-me por isso. Queria levantar-me, andar, mas o entorpecimento, que não tinha nada de desagradável, que tinha mesmo certo encanto, me retinha. E eu me abandonava a ele como uma espécie de volúpia, sem me dar conta de minha situação e sem suspeitar de que deixara a terra.
O que me rodeava me aparecia como num sonho. Vi minha mulher e alguns amigos de joelhos no quarto e chorando. E disse-me que, sem dúvida, eles acreditavam que eu morrera. Quis desenganá-los, mas não consegui articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou nessa ideia, o que me confirmou nessa ideia foi ver-me rodeado por várias pessoas queridas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci imediatamente e que pareciam velar por mim e aguardar meu despertar. Esse estado foi entremeado por instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recuperava e perdia alternadamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, minhas ideias adquiriram mais nitidez. A luz que eu entrevia apenas através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então, comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão se teria, sem dúvida, prolongado por muito mais tempo. Eu consegui encontrar aqui, mas eu Conseguiu perdi meu encontrar? Você pode ler parágrafo, aqui. ele começa diferente. Ah, tá, entendi. Não, mas você leu o Ele próximo, começa então. com. Ele começa. É, é, certo. Acontece, é por causa da O tradução, meu né? livro também é outra tradução. Como que começa aí o seu, João? O meu começa com: não vos impacienteis com essa Ah, divulgação, pois logo responderei a vossa pergunta. Aí uhum. vem: embora sofresse cruelmente. É porque o seu está começando com o que está aqui no final do parágrafo anterior. Por isso. O seu parágrafo está É sim. começando. Aí, por isso que gerou essa confusão. Mas não tem problema não, o próximo parágrafo você lê. Vamos comentar isso aqui primeiro. Valeu, João. É muito interessante, né, pessoal? Naturalmente, é claro, né? Ele passou, a passagem dele, o desencarne dele, foi um desencarne tranquilo, né? Por que eu digo naturalmente? Pelo tipo de vida que ele levava e pelo tipo de espírito que ele era. Então, um espírito feliz, um espírito já com um grau de superioridade, teve uma vida bem vivida e bem sofrida, né? Por assim dizer, no termo até que os espíritos usam lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse bem sofrer foi uma vida bem sofrida. É que para nós ela tem até um sentido, né? Bem sofrido de muito sofrimento, mas para ele foi um bem sofrer no sentido de que ele soube sofrer, sofreu com amor, entendeu o motivo divino do sofrimento e soube aproveitá-lo, né? Não se revoltou, não murmurou, ao contrário, né? Se felicitou por ser digno de passar por aquilo e poder continuar na caminhada, prosseguir, sabendo que aquilo não era por acaso. Então, ele coloca, né, que embora a doença tenha sido muito agoniante, a passagem dele foi tranquila. Exatamente por isso que a gente está falando, né? Que é algo que a gente viu, inclusive, por isso que é interessante a gente lembrar. Primeiro parágrafo, o primeiro capítulo da segunda parte do Céu e Inferno é o quê? Sobre a passagem. Kardec vai elucidar esses pontos. Como que é a passagem do espírito feliz, como que é a passagem do espírito inferior, deixando claro, e aqui a gente está vendo na prática os exemplos de cada espírito, né? Então, por enquanto, como a gente está vendo só espíritos, a gente só está vendo passagens tranquilas, passagens serenas, em que não há sofrimento e etc. Né? Então, ele fala que a operação se operou-se sem esforço, sem dor. Então, ele nem se percebeu, né? Aqui, despertar foi de uma calma que contrastava com o estado anterior. Então, ele estava num estado de tanta agonia e logo em seguida ele estava numa calma, tranquilo, né? E ele fala, óbvio, passou pelo entorpecimento, né? Pelo processo de perturbação, isso é normal, como a gente já viu, né? É natural do processo do desencarne, que ocorra a perturbação, então natural, como a gente já sabe. E ele disse mesmo, né, que não tinha nada desagradável. Então, aos poucos, ele foi voltando. Isso é muito interessante. Mas, a princípio ali, e olha aí que ele já era um espírito superior, né? A princípio, ele não percebeu que ele tinha morrido. Então, ele não estava percebendo. Então, tanto é que ele coloca, né? Eu vi o pessoal, né, minha família, meus amigos, ó, em volta de mim ali, chorando como se eu tivesse morrido. Né? É a forma que ele coloca. E, de fato, ele tinha morrido, só que ele não tinha percebido ainda. E só depois vai perceber, de fato, contastar que, ó, de fato eu desencarnei, né? Então, olha que interessante. Então, o processo foi tão tranquilo para ele que parecia que não tinha nada acontecido. Então, ele estava bem ciente que ele não tinha desencarnado ali naquele momento.
mas a gente sabe que sim, né? E aí, depois ele coloca, né? E isso é muito interessante, que aos poucos ele foi se vendo rodeado de pessoas queridas que já haviam morrido. Isso é muito belo, né? É aquilo que a Isso gente aí sempre que eu fala. ia, me chamou a atenção, né, Vitor? Chama muita atenção, porque a gente fica pensando, né, nas pessoas que já foram antes de nós, e ainda mais, né, naquelas pessoas que nós não nos lembramos, amigos, familiares de outras encarnações, que nos esperam também, né, ansiosamente, a fim de poder nos rever e etc. Então deve ser um sentimento de muita felicidade quando isso ocorre, né? A gente sabe que não são em todos os casos, porque vai depender do estado do espírito, né? Como vai acontecer e etc, o tipo de vida que ele levou, vai ser o tipo de desencarne que ele vai ter. A gente sabe disso, a gente já frisou esse ponto várias vezes. Então, assim, mas quando ele ocorre, a gente tem que destacar. Deve ser de uma beleza, deve ser de uma felicidade indizível. Porque, assim, né, é igual você matar a saudade de alguém que está aqui encarnado que você não vê há muito tempo, né? Então, imagina um tanto de gente que a gente não vê há muito tempo e todas juntas nos recebendo em algum lugar. É de uma felicidade, né, como eu disse, que não tem palavras humanas para descrever, realmente. E é o que ele coloca, né? Então, aos poucos, ele foi despertando ali, apesar de que ele estava, e ainda isso é importante a gente até perceber, que esse estado ele foi intermeado por instantes de lucidez e de sonolência. Então, ele ainda estava lá e ia voltar. Então, ele estava no processo de perturbação. Mas a gente viu o que ele disse, né? Que ele não sabe quanto tempo exatamente durou. No entanto, ele sabe que foi um tempo curto, né? Que é também característico de espíritos superiores. Tempos curtos de perturbação, né? Isso é natural também. E aí ele vai colocando que aos poucos as ideias foram voltando. E o mais interessante, né, o que chama mais atenção ainda, é esse finalzinho, a última frase, né? Se não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão se teria, sem dúvida, prolongado por muito mais tempo. Então, o conhecimento que ele tinha já na sua alma fez com que ele entendesse melhor a situação que ele estava vivendo. Fez com que ele lidasse melhor. Assim como ele fez em vida, né? Vamos lembrar. Assim como ele fez em vida. Quando ele viveu em momentos agoniantes, de aflições, de humilhações, o conhecimento que ele tinha do espiritismo fez com que aquele estado passasse com mais tranquilidade, com mais serenidade, que ele lidou com a situação com coragem. E aqui não foi diferente, né? No desencarne da mesma maneira. Então, o conhecimento que ele tinha fez com que a perturbação passasse com mais rapidez e ele não se iludisse que ainda estava vivo. Então, ele tomou consciência mais rápido, graças aos ensinamentos que o Espiritismo trouxe. Tal como também a gente lê lá no Livro dos Espíritos, né? Que o conhecimento do Espiritismo facilita esse reconhecimento desse novo estado, né? Que é o estado pós-morte. Então, Ô, isso é muito Vitor, pelo interessante. menos a gente desconfia, né? Dá uma desconfiada. A gente, pelo menos, Tem aqueles que já partiram. Ó, alguma coisa está acontecendo. Eu não era meio vidente. Olha essa. Acho que realmente, ela então. escreveu alguma coisa aí no chat, Vitor. Eu estava olhando agora. Ela perguntou se essa luz que ele cita é uma luz, né, metafórica ou literalmente que ele está falando. Vamos até reler o trecho aqui. Eu imagino que seja isso aqui, né? Pouco a pouco, minhas ideias adquiriram mais nitidez. A luz que eu entrevi apenas através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Então, Lucélia, boa pergunta, né? Eu acho que, pelo menos eu interpreto de maneira mais metafórica o que ele está colocando aqui. Essa luz que ele entrevia parecia como um nevoeiro, até porque a gente sabe, né? Para o espírito não existe escuridão. Então o espírito não fica no escuro e para de enxergar como a gente, porque a gente enxerga através dos nossos olhos, né? O espírito enxerga por todo o seu espírito. A gente sabe disso. Kardec trata sobre isso lá quando ele vai falar sobre as sensações nos espíritos. Então o espírito não precisa da luz para enxergar. Então, assim, eu entendo mais essa luz de maneira metafórica que ele está tratando. Essa luz realmente que atravessa o nevoeiro da perturbação, né? Então ele começa a sair daquele estado nublado, porque essa é uma sensação metafórica mesmo. Quando a gente está meio conturbado, parece que está nublado a nossa cabeça. As ideias ficam meio conturbadas, difíceis de serem entendidas. Eu acho que é mais esse estado, né? Essa luz foi dissipando desse nevoeiro. Eu entendo mais dessa maneira do que de maneira literal. Não sei como é que os amigos entendem. Até porque ele está falando sobre a nitidez, né? Minhas ideias adquiriram mais nitidez, né? Então, pelo que eu entendo, ele está falando sobre as ideias dele. Aos poucos elas foram saindo do nevoeiro e tomando mais luz, e aí ele voltou ao estado de lucidez. Eu penso que é assim mesmo. A Lucélia, É. a Lucélia concorda também. Mais alguém?
Alguém quer comentar, né, do parágrafo em geral, um parágrafo até bem extenso, mas... Ô, Vitor, mas se a gente desencarnar assim, tá de bom tamanho, né? Nossa senhora, tá bom demais da conta. Né? Pelo menos que a gente pode não ser superior, mas a gente, lá na hora a gente vai surgir a dúvida, né? Peraí, É, será que isso daqui, será que eu não morri? Não, né? Surge essa dúvida. Eu lembro até que a Denise, quando participava com a gente, ela contou, talvez a gente lembre um caso dela, que ela teve um momento ali de emancipação da alma, uma vez na casa dela, e ela saiu, ela se viu ali fora do corpo, né? E ela viu a mãe dela mexendo nas coisas na cozinha e tal, e ela deitada no sofá. E ela ficou se observando e ela pensou por alguns instantes, né? Será que eu morri, gente? Ficou tentando voltar, né? Porque achou que tinha morrido. Então é esse estado, né? Porque a gente que é espírita, eu acho que chega até de ser uma maneira bem intuitiva, né? Às vezes nos primeiros instantes a gente não vai pensar nisso porque é meio contra-intuitivo, a gente não costuma pensar que a gente morreu. Mas depois que o negócio começa a parecer meio esquisito, meio diferente, nunca vi a situação, aí a gente começa a questionar, será que eu não morri, não? Né? Eu acho que é natural do espírito isso acontecer, por mais que a gente não seja superior ainda. Pelo menos essa duvidazinha vai engraçado que aparecer. ontem eu fui fazer um comentário no grupo que eu participo, lá do Pestalozzi, e é aquela parte do evangelho que fala que tem as preces, lá no finalzinho. Então, prevendo a morte próxima. Aí Kardec dá uma pequena explicação e tem a prece, mas na realidade a prece é uma explicação também. Então, eu ainda fiquei meditando sobre isso. O interessante é a gente desencarnar com lucidez. Então, há algumas mortes que permitem isso, né? Por exemplo, uma doença mais séria, mais prolongada, a velhice, desde que você esteja bem na velhice, diferente de uma morte abrupta, por exemplo, né? Então, nós que somos espíritas, a gente teria que se preparar. Estou percebendo que eu estou indo, a gente já vai se preparando, né? Porque aí, na hora do desencarne, ou a hora que você já desencarnou, fica mais fácil. Dá a impressão que é o que aconteceu com essa criatura, né? Então, a gente Mas precisa de ter lucidez até para desencarnar. O espírita, né, gente? Pelo menos. curioso que eu estava lendo, assim, antecipando uma leitura, e alguns tem um caso, assim, próximo até, aqui para frente, que foi uma desencarnação abrupta, e mesmo assim ele recuperou a lucidez com rapidez. Eu achei até curioso, mas eu vou deixar para comentar quando chegar lá. Porque É, há casos e casos, né? mas isso a gente vai comentar mais para frente, mas é devido ao grau de superioridade do espírito, né? Então, se o espírito é superior, o estado de perturbação ele vai ser bem mais sucinto, independente do tipo de morte que ele tenha, né? Vai ser mais tranquilo. Eu fico Mas pensando, às vezes, quando a gente dorme à tarde, não sei vocês, mas eu detesto deitar à tarde por causa disso. Se por acaso eu deitar à tarde e dormir, a hora que eu acordo, é um grau de confusão tão grande, não é? Parece que a gente não sabe onde está, quem é, para onde foi. E às vezes eu fico pensando, gente, será que o desencarne é dessa forma também, que a gente vai ficar nessa confusão? Eu, né? Porque depende muito do grau, né? Evolutivo. Se a gente vai ficar nessa confusão que aconteceu, né? Às vezes eu fico pensando muito nisso. É verdade, eu sinto isso também quando eu durmo à tarde. É uma sensação de Ai, gente, eu não confusão. sei, não, acho uma delícia. Não, tô eu brincando, Você também. não gente. tem isso, Marleninha? Nossa, eu acordo Não, e eu eu não já sei quem eu sou, tive. o dia do ano, o dia da semana, o que eu tô Nossa, fazendo. ai, Isso meu acontece Um pai. muito também horror. quando a gente dorme numa casa que não é nossa. A gente demora a processar onde a gente está. Quem É nunca foi verdade. dormir É, fora então, e eu fico acordou pensando isso. confuso? Eu acho que o desencarne vai ser mais ou menos. Acho que Uai, a a Cris Crista travou. falou. A internet deve ter travado. É. Mas é de confusão, né? Que a gente tem é semelhante, né? É interessante que a gente faça essa semelhança. Porque é assim que os espíritos descrevem, né? É um estado de conturbação mental ali naquele momento. Difícil de compreender a nova realidade que está se encontrando ali. São analogias que a gente consegue fazer para entender mais ou menos, aproximadamente, né? O novo estado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não?
Acho que a Cris ainda não voltou, acho que ela tá Eu acho que a internet está dando esse problema, né? ela Melhorou? voltou. Voltei? Agora voltou. Voltei. Não, tava dizendo isso, que eu penso que fico com medo de repente eu desencarnar, ser assim, sabe? Chegar lá, não saber nem onde tá quem eu sou, Não, porque realmente. essa perturbação natural acontece mesmo, né? Mas igual pegando o exemplo que você deu, já aconteceu isso comigo também, Cris. É rápido. Você fica assim, será que é outro dia e tal? Mas você volta logo e entende. Então, se a gente voltar logo lá no plano espiritual, já estou de bom tamanho. Já tá ótimo, né, Marleninha? Demorar, né? Nem que sejam uns diazinhos, né? Mas depois a gente entender, já tá bom. É verdade. Então vamos continuar aqui. Você lê agora para nós, João? Leio sim. Pode ler então. É porque esse parágrafo ele tá... Aqui, achei. Os meus despojos mortais ainda estavam por enterrar, e eu já o olhava com piedade, felicitando-me por me ter desembaraçado dele. Sentia-me tão feliz por estar livre, respirava livremente, como quem sai de uma atmosfera repugnante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me, sem me surpreender, antes me parecendo natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo. Nós nos compreendíamos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se somente pelo olhar, como que por efeito de uma penetração fluídica. Pode continuar? Pode continuar. Entretanto, eu não estava completamente livre das preocupações terrenas. A lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória, como para realçar ainda mais a nova situação. Eu havia sofrido corporalmente, sobretudo moralmente. Fui alvo da malevolência dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez que as desgraças reais, porque degeneram em perpétua ansiedade. Mal se desvaneciam tais impressões e eu já interrogava a mim mesmo se de fato me libertara delas, parecendo-me ouvir ainda algumas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tantas vezes me atormentaram, eu tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me de que não era joguete de um sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. Aqui acaba meu parágrafo. Pode continuar? Pode ir até negligencia. Ok. É bem verdade, dizia a mim mesmo, que me libertei desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus. Assemelhava-me a um pobre, repentinamente enriquecido, duvidando da realidade da sua fortuna e alimentando por algum tempo as apreensões da pobreza. Ah, se os homens compreendessem a vida futura, quanta força, quanta coragem esta convicção não lhes daria na adversidade, que não fariam enquanto estão na terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos. Logo veriam que os gozos tão ambicionados e invejados se tornarão mesquinhos em relação aos que eles desprezam. Aí, então, ótimo. Vamos comentar. Né? Vamos primeiro por esse, né? E é interessante porque, de novo, volta naquele ponto, né? Que a gente já falou algumas vezes, está lá também no Livro dos Espíritos, que é esse peso que o corpo faz, né? O corpo, ele serve como se fosse uma prisão, de fato, né? A gente sabe também da utilidade que ele tem, que é essencial para a nossa passagem nas encarnações. Então, ele serve de instrumento, no entanto, a libertação dele é fantástica, né? Então, é como se fosse nós fôssemos aqueles presidiários que estão arrependidos dos seus crimes, né? Entendem a situação, estão ali, não estão felizes de estarem presos, mas entendem a situação, se conformam com ela e concordam com ela de fato, que erraram, estão ali, estão a fim de melhorar e etc. E quando saem de lá, saem felizes, obviamente, né? De volta à liberdade que lhes é própria, né? Então, assim, quando eles saem da cadeia, eles vão regozijar no estado de liberdade.
apesar de ter entendido o instrumento, o meio que aquela prisão serviu para ele. Eu acho que o corpo ele pode servir numa analogia dessa maneira para nós. Então, a gente se libertando dele, volta para o nosso estado próprio de espírito, é uma felicidade muito grande, né? Acho que é como se a gente colocasse uma roupa pesada, né? A gente pode pensar até naquelas armaduras que os cavaleiros usavam, né? Há muito tempo atrás, que eram armaduras pesadíssimas, né? Com escudos, espadas e toda de ferro. Então, eram armaduras muito pesadas. E imagina tirar algo daquele tipo, né? Então, assim, você tira um peso das costas. Né? Então, assim, ele coloca dessa maneira também, né? Que ele se viu feliz. Ele coloca até no termo, né? Respirava à vontade. Obviamente ele não respirava, né? O espírito não tem necessidade disso. Mas é a maneira que ele coloca, né? Respirava à vontade, para dizer que ele saiu daquele estado que o prendia, né? Agora ele está de volta ao seu estado natural. Então isso é muito interessante. E isso, naturalmente, trouxe muita alegria para ele. Esse ponto aqui é fantástico, né? Ele coloca, uma coisa me espantou no começo, era que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. A comunicação do pensamento através dos fluidos. Né? Então ele coloca, nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Então se entendiam pelo pensamento, não precisavam da palavra articulada. Então a gente pode ficar tranquilo que lá não precisa aprender nenhuma língua nova, né? A língua do espírito. A gente conversa pelo pensamento só. É isso que eu ia falar, Vitor. Isso é muito interessante. Muito, né? E a gente até comentou algumas reuniões atrás sobre a transmissão do pensamento, né? Que ocorre ainda entre os encarnados. Os casos são mais raros, mas acontece também entre nós. A gente pensa, essa semana mesmo, eu estava pensando com um amigo meu que ficou de me enviar, e na hora que eu pensei nisso, ele me mandou mensagem enviando o negócio. Então foi muito engraçado, né? Essa transmissão do pensamento, de fato, né? Essa ligação. E acontece direto, assim, em casos pequenos, coisas simples, né? Mas é uma coisa muito interessante. Isso o espantou, né? Olha que interessante. Porque a gente está acostumado com a linguagem falada. Então imagina a facilidade também de se conversar pelo pensamento. Então isso é muito interessante. E aqui, esse ponto aqui. E isso aqui é interessante, porque volta até o que a gente tinha falado, né? A presença daqueles que amara me enchia de alegria. Não me surpreendia nada vê-los. Parecia-me muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Então, é aquilo que a gente disse, né? Voltar a ver aquelas pessoas que se foram antes de nós deve ser um sentimento fantástico. E aqui ele continua, né? E esse ponto aqui é muito interessante. Por mais que ele fosse superior, ele ainda estava com algumas amarras com as ideias terrestres. Então, a recordação do que ele havia suportado, dos sofrimentos que ele passou, voltavam na memória. Então, ele ainda sentia os reflexos do sofrimento que ele teve. E não o sofrimento corporal, mas o sofrimento moral. Então, ele coloca aqui, sobretudo moralmente, fora presa da malevolência. Então, aqueles ataques que ele falou, não sei se vocês se lembram no começo da comunicação, que ele foi alvo de muita humilhação, então ele teve uma vida de muito sofrimento, né, de muita dificuldade nesse sentido moral também. E ele ainda tinha uma impressão. E olha que interessante, ele passou por essa situação e passou bem, né? Passou feliz, soube lidar, mas isso não significa que ele não sentia o sofrimento que chegava até ele. De fato, ele sentia, ele coloca, né? Essas 1000 perplexidades mais penosas, talvez, do que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade perpétua. Então, ele se sentia ansioso, né, por aquilo, pelos sofrimentos que eram infligidos a ele moralmente, esses ataques, essas humilhações. Então, ele ainda tinha reflexos disso. E ele coloca, né, a impressão delas não estava inteiramente apagada. E isso fez com que ele ainda sofresse mais um pouco. E aqui, ele coloca, que ele até se apalpava, né? E ele coloca, por assim dizer, ele está usando, obviamente, uma figura de linguagem, porque o espírito não está ali se apalpando, de fato, né? Mas para ter certeza que não era um sonho, que aquilo causava sofrimento nele, apesar dele ter passado e ter vivido, né, de maneira resignada, aquilo atingia ele, né? Ele se sentia mal por ser humilhado, etc. Mas, aos poucos, isso foi passando também, né? Porque isso é muito interessante, né? Quando ele estava ali, livre, é uma analogia muito legal. É como o pobre que fica rico, né? Então ele passou por uma situação tão difícil, na hora que ele se viu libertar dela, era como o pobre que ficou rico, que em alguns momentos ainda se preocupava com as necessidades mais básicas, né? O pobre que vira rico do nada, às vezes ele vai se preocupar, nossa, mas será que eu paguei a conta? Aí ele vai pensar, não, mas agora não tem mais problema com isso, né? Porque
que ainda está habituado com essas antigas necessidades da outra vida. Ele fez uma analogia para mim ficar bem claro o que ele está querendo dizer. Então ele passou por tanto sofrimento durante a sua vida toda que ele estava habituado a sofrer por aquilo, né? Ainda se sentia ansioso, né, angustiado por aqueles sofrimentos. E naquele momento ele não estava difícil de encarar a nova realidade, apesar dela ser muito melhor, né? Então ele estava se habituando com ela ainda, percebendo que ele estava livre daquilo, não tinha mais com o que se preocupar. Ali ele não seria afligido mais por nada disso. E aqui ele fala, né, e é sempre muito belo esse tipo de fala, né, ele coloca, se os homens compreendessem a vida futura, que é algo inclusive até que ele comentou antes, que força, que coragem essa convicção não lhes daria na adversidade. O que eles não fariam enquanto estão na terra para obter aí a felicidade que Deus reserva aos filhos que foram dóceis às suas leis. Veriam quão pouca coisa são os gozos que invejam comparados com os que negligenciam. Então, olha que belo. E ele, como eu disse, ele tinha comentado isso antes. Entender isso, e o Espiritismo nos proporciona esse entendimento. Porque Deus nos permitir ter uma comunicação como essa, em que o Espírito teve uma vida tão difícil, mas que venceu a aprovação que foi a ele imposta, poder nos dar uma mensagem dessa, nos dizendo, nos recomendando, nos aconselhando a seguirmos pelo mesmo caminho que ele trilhou, porque nós teremos bons frutos, e que as coisas que naturalmente nós aqui na Terra encaramos como dignas de inveja, né? Aquelas coisas que todos querem ter, elas não seriam nada, né? Então, elas são nada, são pouca coisa com aquilo que a gente não conhece ainda, com esses bens divinos. Então, isso aqui é fantástico, né? Tem até uma fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e, se não me engano, é o Espírito Protetor que diz, ele fala assim, não há coisa mais invejável na Terra do que a prática da lei de Deus. A coisa mais invejável que se pode ter na Terra é a prática da lei divina. Saber viver conforme a lei de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, apesar de nós não termos isso em mente ainda. Mas quando tivermos, quando a gente souber que isso vai nos dar uma coragem, essa compreensão vai nos dar coragem, essa convicção vai nos dar coragem, não tem nada que nos pare. Então, é o que a gente vem falando também em algumas reuniões. Essas adversidades se tornarão pequeninas, porque o entendimento vai mostrar o real tamanho delas. Isso é muito belo, né? Fantástico. Eu acho assim, eu adoro esse tipo de exortação que eles costumam fazer, nos mostrando de fato a realidade. A Lucélia falou, mas não é estranho ele lembrar das mágoas sofridas? Era evoluído, mas em que estágio? Então, Lucélia, o Kardec classifica ele como um espírito feliz, né? Mas ele ter passado por sofrimentos indica, inclusive, que ele ainda tinha influência da matéria. Como a gente costuma dizer, o próprio Kardec coloca, quando ele vai falar lá na escala espírita, a gente tem características um pouco de cada ordem, né? Então, é natural, e eu imagino, até pela influência da matéria que ele sofre, nesse sentido, né? Pelos sofrimentos que ele viveu, que ele ainda não era um espírito de segunda ordem, por exemplo, mas já era um espírito superior, que tinha muitas características de espírito superior, mas tinha alguns aspectos de terceira ordem como esse, porque ele ainda estava sofrendo com a influência da matéria, no caso, no sentido de que ele sofreu materialmente e também, e ele coloca, né, sobretudo moralmente. Então, é tanto essa influência material que ainda estava abarcando ele ali, e moral também, estava sendo abarcado. Então, eu imagino que ele esteja ali, já espírito superior em alguns aspectos, ou em grande parte deles, mas ainda não um espírito completamente bom, porque como a gente vai ver lá na escala espírita, os espíritos superiores, eles não sofrem, de segunda ordem, né, os espíritos bons, eles não sofrem a influência da matéria mais. Então, isso é uma característica deles. Então, se ele sofre ainda essa certa influência, significa que ele não era um espírito ainda de segunda ordem, mas ele já estava quase lá, provavelmente, né? Mas claramente é um espírito superior. Né, Vitor, essa lembrança dele, e logo ele já... Sim, exato. É o que ele disse, né? Ele estava habituado ainda com aquele sofrimento. Né? Então, ele não estava no estado de já desapego total e entender a situação de pronto imediato. Né? Mas ele ainda sofreu por algum pouco tempo, um curto tempo, dessa influência do sofrimento que ele estava habituado antes, né? Essa malevolência que ele coloca. Então, isso ainda o fez sofrer. Vitor, Oi. eu estou pensando aqui, essa questão do pensamento, ela é bem complexa mesmo, né? Porque veja bem como que nós pensamos, né? A gente não tem, maioria, né? Pelo menos eu me incluo aí, assim, controle, né? Do que pensar. Às vezes você fica pensando, o pensamento puxa emoção e tudo mais. Quando você está desencarnado,
ele talvez por já ser um espírito superior, ele já consegue também se perceber, né, em termos do que está pensando e a emoção e retomar, né, trazer no controle esse momento, né? Porque senão se deixar, por exemplo, às vezes a gente que não tem controle, você se envolve pela emoção ali e o pensamento vira um turbulinho, daqui a pouco você tem uma certa dificuldade para trazer de volta o equilíbrio, né? A harmonia, porque pensamento e emoção está muito associado, né? Dependendo do que você pensa, você está gerando a emoção compatível com aquilo que você está pensando. Então, quando desencarnado, isso realmente ainda deve ser, eu acredito que seja, vocês aí podem me ajudar a pensar, que esse controle maior ou menor que a gente tem do pensamento também está associado a um grau evolutivo, né? Eu imagino que sim, né? Porque os espíritos superiores eles vão conseguir lidar melhor com esse tipo de situação, enquanto os inferiores eles vão ter uma dificuldade para lidar com elas, naturalmente, pelo fato de compreensão, de superioridade, ainda serem vítimas de vícios, enquanto os espíritos superiores são possuidores de virtudes, etc. Então isso facilita, claramente, a lidar com as situações, né? O pensamento aqui, no sentido que ele está colocando, seria da comunicação em si, né? Comunicação pelo pensamento. Mas da forma que você está colocando, né? De lidar com o próprio pensamento, aquilo que está se passando no sentido emocional, etc., do espírito, com certeza é mais fácil para os espíritos superiores, pelo conhecimento e pela superioridade intrínsecas. Mas para o inferior vai ser realmente mais difícil, porque ele vai ter menos conhecimento, etc., menos superioridade. Ele vai lidar com mais dificuldades naturais do estado que ele se encontra. Mas sobre a comunicação pelo pensamento, ela ocorre com todos os espíritos, né? É natural do espírito se comunicar pelo pensamento. Então, do mais inferior ao mais superior, eles se comunicam pelo pensamento, né? Pode acontecer que um espírito não consiga, às vezes, visualizar o outro pela disparidade de grau evolutivo, né? Isso acontece muito. Né? Inclusive, na nossa reunião de quarta-feira da Revista Espírita, a gente viu um exemplo disso, né? Acho que a Marlene deve estar lembrada, e a Verinha vai ser com a gente também, que a cunhada ela tinha desencarnado depois do cunhado, né? Ela viu ele ali no princípio, pós-desencarne, mas depois parou de ver ele, né? E Kardec pergunta, ué, mas por que você parou de ver ele? Aí ela, né, segundo Kardec, por modéstia, respondeu que não sabia por quê. Mas aí depois eles evocaram o cunhado e o cunhado disse, olha, ela não me vê mais porque ela se elevou, né? Ela está mais evoluída do que eu. Então a gente está em disparidade de graus evolutivos. Então a gente está em disparidade de convívio, consequentemente. E por isso ela não me vê mais. Então seria a única forma assim, que não teria esse contato, mas qualquer espírito que se encontra se comunica pelo pensamento, né? Ele sabe disso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Quem está aqui quer participar da reunião. Eita, pulou a janela. Então, acho que a gente pode continuar, gente. Deixa eu passar aqui. Você lê para nós, João, por favor? Leio sim. Esse mundo tão novo para vós, perto do qual o nosso vale tão pouco, bem como os numerosos amigos que nele reencontram, vos fizeram esquecer a família e os amigos encarnados? Se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que estou pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros. Sinto-me feliz pela recordação que guardaram de mim. Assisto às diversões e, atraídos por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sofrimento é, porém, relativo, e não se pode comparar ao sofrimento humano. Uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Regozijo-me em pensar que um dia eles virão a esta mansão afortunada, onde a dor não existe. Para torná-los dignos dela é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos.
e, sobretudo, a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. O meu grande pesar é vê-los retardar esse momento por falta de coragem, queixumes, dúvida quanto ao futuro e, principalmente, por um ato reprovável qualquer. Procuro, então, desviá-los do mau caminho. E se o consigo, é uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, os meus propósitos fracassam, exclamo com pesar. Mais um momento de atraso. Consolo-me, no entanto, com a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Olha que belo, né? Praticamente a comunicação de um anjo guardião, né? É que o primeiro ponto que ele coloca, né? Olha, eu sinto feliz de ter deixado a Terra. No entanto, eu não a desdenho no sentido de, né, de ter desprezo por ela. Entende? É tal como acontece com o corpo. A gente entende a função que ele cumpriu, no entanto, a gente se sente muito feliz no novo estado que a gente está, né? Então, é natural que isso aconteça, né? Seria até estranho que não, né? A gente se encontrar num estado melhor que o anterior e não se felicitar com ele, né? Seria estranho. Então, é natural que isso aconteça dessa maneira. E ele coloca, né? O que acontece? Ele coloca, né, nessas palavras. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar, né, a Terra, mas não no sentido, obviamente, que a gente falou, né, de detestá-la, etc. Mas não os espíritos que aí estão encarnados. Então, por esse ele guarda grande apreço e os assiste, né, torcendo pelo progresso deles. E aqui, pessoal, se a gente lê a comunicação de algum anjo da guarda, se a gente lê as perguntas lá no livro dos espíritos sobre anjo da guarda, é um anjo da guarda respondendo, né? É um espírito que zela por nós. E aqui ele demonstra de novo a superioridade dele. Eu vou falar o porquê. Mas primeiro ele narra, né? Com a felicidade dele de poder estar ali junto com aqueles que ele tem apreço, aqueles que viveram junto com ele, poder inspirá-los com bons pensamentos, com bons sentimentos. Então, estar ali para assisti-los, isso é muito importante para ele também. Então, ele se sente muito feliz de poder cumprir essa tarefa, de inspirar os sentimentos que ele cultivou em vida, que fizeram com que ele pudesse progredir, como ele progrediu, e etc. Então, ele está ali para assistir como um pai assiste um filho, né? Com os conselhos, com a felicidade com os acertos, com a tristeza com os erros. No entanto, isso é muito interessante. Isso tem que ser destacado também. Apesar do esforço que ele faz, às vezes a gente vai seguir o nosso caminho, né? Errado que seja, mas vamos seguir o nosso caminho por causa do nosso livre-arbítrio. Mas isso é muito interessante, esse final. Tento, então, desviá-los do mau caminho. Se consigo, é uma grande felicidade para mim. E todos nos regozijamos aqui. Ou seja, todo mundo se felicita. Se é aquele que eu estou inspirando os bons pensamentos acerte, segue o meu conselho, maravilha. Todo mundo aqui vai se felicitar muito, porque a gente deseja o progresso dele o mais rápido possível. A gente quer que ele acerte, quer que ele passe por essas dificuldades com resignação. Mas se ele erra, é com pesar que eles olham a situação. No entanto, olha que interessante, é mais um atraso para eles. Mas consolo-me pensando que nem tudo está irremediavelmente perdido. Tem uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos, exatamente quando ele está tratando sobre o anjo da guarda, lá no livro dos espíritos. Ele pergunta assim, como o anjo da guarda, ele encara quando o seu tutelado ali, ele acaba errando, seguindo um mau caminho, né? E os espíritos respondem, olha, a gente olha com pesar, a gente se entristece pelo erro que ele comete. No entanto, a gente sabe que aquela não é a última chance dele. A gente sabe que, apesar do erro ter sido cometido, a gente se entristecer por ele ter errado, porque queríamos que ele acertado, aí a gente não, e os espíritos até colocam esse exemplo, a gente não sofre demasiadamente no sentido de, meu Deus do céu, ele errou, né? Como se ele não tivesse nenhuma outra chance, como se tivesse acabado ali as oportunidades dele. Não, de maneira alguma. Eles entendem a situação. Então, entendida essa situação, eles vão saber que, aos poucos, esse espírito ele vai voltar e vai ter novas chances de acertar. Isso é muito belo. Né? Depois, quando vocês estiverem comentando, eu vou até pegar a pergunta para a gente ler na íntegra, porque ela é muito linda. Mostra esse grau de superioridade, de entendimento da situação. Então, se entristece sim, porque queria que ela tivesse acertado, mas sabe que aquele espírito terá uma nova oportunidade. Então, não é um sofrimento desesperado, que não entende, que se revolta. Não, é um sofrimento que entende, opa, errou, tudo bem, né? Mas espera aí que ele vai ter novas oportunidades. Então, se felicito também que ele vai ter novas oportunidades de poder acertar no futuro. Então, assim, é fantástico essa parte, né? Mostra como os espíritos torcem por nós. Aqueles que se foram antes de nós, aqueles de outras vidas que torcem por nós, nosso anjo da guarda.
e etc., né? São muitas pessoas, né? Muitos espíritos torcendo pelo nosso progresso, nos aconselhando, nos inspirando. Então, acho que a gente tem que, no mínimo, fazer jus a tantos corações queridos torcendo pelo nosso progresso, né? Tentar acertar, nem que seja por eles, né? Tentar seguir o caminho, nem que seja por eles, porque são pessoas tão queridas que torcem tanto pela gente. É muito belo isso. É mesmo, né, Vitor? E ao mesmo tempo é uma responsabilidade, é o que você falou, né? Por eles a gente tinha que criar vergonha na cara e ser melhor, é verdade, muito bonito isso. E tem um ponto que é muito interessante, né? Às vezes eu me pego pensando, nossa, mas seria legal se tivesse uma pessoa de fato encarnada aqui falando assim, nossa, você tem que fazer desse jeito, que esse é o jeito certo. Aí eu ouvindo ele tacitamente assim, opa, ele falou isso, eu confio nele, eu sei que ele está me dando o caminho certo, eu vou fazer. Só que tem um ponto, né? Eu estou estudando, uma das minhas disciplinas, eu estou estudando Aristóteles na faculdade. O Aristóteles ele fala uma coisa muito interessante dentro da ética dele. Ele desenvolve a ética dele. E ele fala muito interessante. Ele faz uma distinção entre ação virtuosa e ação realizada virtuosamente. Que basicamente seria aquela ação que é feita e é aparentemente virtuosa, mas, no entanto, a intenção de quem pratica a ação não é virtuosa. Então a pessoa faz, nem que seja por acidente, ela faz a ação virtuosa sem querer, né? Ou a pessoa faz por instrução de outrem. Então alguém fala, ó, faz desse jeito aí você vai lá e faz, mas não porque aquilo era intuitivo em você. Né? Então essa ideia ela tem que surgir de você. Por mais que no princípio a gente possa praticar uma ação não virtuosa interiormente, né? Virtuosa exteriormente, mas não ter o ímpeto da virtude em nós, a gente está realizando primeiro para nos condicionarmos aos poucos a esse novo hábito que se tornará no futuro uma virtude. Tudo bem, isso vai acontecer. No princípio a gente não vai ter o ímpeto da virtude. No princípio a gente vai ter o ímpeto de não realizar o ato, por mais que nós saibamos. Mas esse conhecimento, né, ele tem que partir primeiro de nós. Imagina se a gente tivesse a todo instante alguém do nosso lado falando o que a gente tinha que fazer. A gente nunca ia trabalhar a nossa racionalidade. Nós não seríamos desafiados. Sempre ia ter alguém para falar, ó, essa situação, Victor, é X. Essa outra, X, Y. E vai me explicando tudo que eu não vou precisar pensar, só vou agir. Só agir constantemente. Então eu não estou trabalhando aqui dentro de mim, eu só estou obedecendo às coisas que estão sendo ditas. É diferente quando eu leio um texto como esse, que está me estimulando a diversas coisas, mas esse texto aqui não está do meu lado na minha vida e não vai ver todas as situações que eu vou passar, no sentido de que a gente vai se encontrar em muitas encruzilhadas que terão difícil resolução. Os espíritos colocam isso. Quando está lá falando sobre as leis morais, e o Kardec pergunta se a lei de amor ela resume todas as outras leis. Os espíritos respondem que sim. No entanto, qual que é o problema? Isso é muito abrangente para nós humanos. E a gente tem dificuldade de colocar esse ensinamento da lei de amor nas pequeninas situações do dia a dia. Naquelas situações que são encruzilhadas, que a gente fala, mas gente, o que eu faço nessa situação? Né? O que é o certo aqui? Né? Mesmo a gente sabendo como é que funciona a ética espírita, mesmo a gente sabendo o que é certo, o que é errado em situações mais claras, por exemplo, se tem uma situação em que surge uma dúvida, às vezes, será que eu devo bater ou não nessa pessoa? É clara a resposta para nós, o Espírito deixa claro, não vai bater na pessoa que não é bom, né? Então, é claro, mas tem situações, gente, que é difícil de saber o que a gente tem que fazer. Tem muitas situações que a gente fala, mas gente do céu. Por exemplo, às vezes a pessoa está cometendo um erro, né? E aí você não sabe se aconselha aquela pessoa, ou se a pessoa vai achar ruim com você, como é que ela vai lidar com a reação dela, se você deve, às vezes, influenciar pelo exemplo. Tem muitos porquês, muitas questõezinhas intrínsecas a uma situação que dificulta a resolução dela. Isso acontece muito. Então, para nós humanos, ainda é tão difícil, porque tem muitas situações que a gente vivencia que a gente tem dificuldade de acertar, no sentido de entender. Então, por isso que se tivesse alguém aconselhando a gente constantemente o que fazer, a gente não ia trabalhar esse sentido da razão, nem trabalhar em nós mesmos a saber distinguir o que é o certo e o que é o errado nas situações do dia a dia. Se tivesse sempre alguém para falar, é desse jeito que faz, a gente não conseguiria. Então, por mais que esse texto nos exorte, nos estimule a acertar, nos indique o caminho da resignação, etc., no dia a dia a gente vai se encontrar em diversas encruzilhadas que a gente vai ter dificuldade de saber a resposta. Né? Então, a gente vai precisar orar, pedir conselho para nossos anjos da guarda, às vezes conversar com 1, 2, 3 aqui encarnados mesmo. O que você acha que eu faço nessa situação? Você acha que eu falo isso? Você acha que eu ajo dessa maneira? Como é que você acha que eu faço? Né? Pedir conselhos, buscar esclarecimento, ler, procurar textos, estudar. E aí sim, não, agora eu acho que eu vou tomar a ação correta. E aí, de fato, fazê-la. Né? Então, se a gente tivesse constantemente alguém ali, né, encarnado no nosso ouvido falando, olha,
é assim que faz, é desse jeito em todas as situações, não trabalharíamos essa razão, né? A Lucélia fez uma pergunta aqui. Se não houver a opção nossa de escolha, não implica aprendizado, certo? Então, Lucélia, é exatamente isso, né? Se eu só estou obedecendo o que alguém falou, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo maquinalmente. Eu não estou nem processando aquilo. Se eu só estou obedecendo o que alguém falou, estou agindo maquinalmente. Então, o importante é que nós nos habituemos por nós mesmos a realizar aquelas ações. Se eu escolho realizar aquilo, eu escolha por mim mesmo. Então, às vezes alguém pode até de fato me aconselhar, mas que eu escolha, que eu concorde com o conselho que foi dado, porque eu pensei sobre ele e eu achei que aquilo de fato ia ser feito. Né? Então, passar por mim antes, porque é desse jeito que a gente vai evoluir. Né? A gente não vai evoluir realizando ações maquinais. Né? Então, não adianta nada eu ser virtuoso maquinalmente. Que de fato, dentro de mim, né, eu não estou sendo. Então, se eu estou ali realizando ações virtuosas, praticando o bem maquinalmente, só por fora, só pelo exterior, e não estou processando aquela virtude dentro de mim, eu não vou me tornar uma pessoa virtuosa. Porque o virtuoso é aquele que tem a disposição em si para praticar a virtude, entende, e vai de fato praticá-la, realizá-la, né? Obviamente que o primeiro passo é habituar-se com essa virtude, é começar a praticá-la sabendo que ela é correta, mas começar a praticá-la porque eu quero, não porque eu estou obedecendo alguém que me disse e eu só estou realizando aquela atitude sem pensar. Porque dessa maneira a gente não vai se tornar virtuoso nunca. Se a gente ficar só ouvindo o que alguém está falando e fazer daquele jeito, sem processar e sem pensar sobre aquele ato, a gente não vai se tornar virtuoso nunca. É importante que nós pensemos sobre os nossos atos e aos poucos nos habituemos à virtude. E, ora outra, essa virtude se tornará natural para nós. Esse hábito se tornará uma virtude de fato. E, aos poucos, nos tornaremos pessoas virtuosas. Né? Então, esse é o processo. Primeiro, preciso desse hábito. Né? Se alguém quer comentar alguma coisa, a gente está aí no nosso minuto final, né? Se alguém quiser comentar alguma coisinha. E a gente finalizou o texto também. Essa pessoa, mesmo a gente sabendo, né, que é um espírito evoluído, tudo, isso não acionaria o nosso discernimento, a nossa razão, a nossa escolha. A gente teria que ser um autômato, né? Mas como fomos criados por Deus com essa capacidade de caminhar aí, mesmo que a gente erre, né, Vitor? Pode, às vezes, um espírito superior te dar uma intuição, mesmo que ele chegasse e nos falasse, tem hora que a gente fala, não, eu não quero fazer isso, porque naquele momento o que a gente quer é outra coisa, mas não tem importância, né? É isso que vai nos ensinar, são as nossas escolhas, ainda que as nossas escolhas naquele momento não sejam boas, mas não tem problema, não é? Isso que é a beleza da vida, né, Vitor? Realmente. O mais importante de tudo é a gente entender porque a gente está fazendo aquilo. Se a gente está seguindo um conselho de um espírito, de um encarnado que seja, é entender o porquê aquele conselho deve ser tomado, porquê ele deve ser realizado, aquela ação deve ser realizada daquela maneira. O entendimento da situação é que vai fazer com que nós evoluamos. Porque na hora que a gente percebeu por que aquele conselho é correto, por que aquela inspiração do espírito é correta, aí sim eu estou entendendo a ação virtuosa. Porque se eu só estou ouvindo o que ele está falando e fazendo maquinalmente, sem pensar sobre o que ele diz, eu não estou agindo virtuosamente. Eu não estou nem me dedicando a me tornar virtuoso. O que eu estou fazendo é só fazer algo que alguém me mandou sem nem pensar se aquilo é correto ou não. Então é importante que nós processemos essas informações, porque aí sim, entendendo o que é o certo e o que é errado, nós faremos não porque nos foi aconselhado, mas porque nos foi aconselhado e nós entendemos que aquele conselho era válido, que aquele conselho me faria de fato evoluir. Então primeiro a gente pensar sobre aquilo. Então, essa comunicação, por exemplo, a gente pensar sobre isso e entender o porquê da situação. O porquê eu devo agir de maneira, não simplesmente agir, mas o porquê eu devo agir é o mais importante. É dessa maneira que a gente vai conseguir construir as virtudes dentro de nós. Esse é o processo. Não adianta, se a gente agir, como eu disse, maquinalmente, nós não seremos virtuosos nunca. É preciso que nós processemos esses hábitos, esses conselhos, que aí sim, nós começaremos a agir, por mais que contrariados do nosso desejo, às vezes a gente vai querer agir errado, mas a gente vai fazer certo porque a gente entende o porquê é certo. Depois, no futuro, vai se tornar natural. Então, a gente vai agir virtuosamente espontaneamente. Seremos virtuosos espontâneos. Faremos a virtude sem nem pensar, porque já sabemos, já temos imbuídos em nós que aquilo é o correto a ser feito. Né? Nem se pensa. Eu acho que é muito comum para nós, né, que, por exemplo, o assassinato. Né? A gente não tem ímpetos de assassinar. Né? Uma vez ou outra, a gente, às vezes, com raiva de uma pessoa pode até pensar uma bobeira, né? Mas é menos comum, porque a gente já tem
né, intrínseco em nós. A gente tem exemplos de crimes hediondos aí, né, que não precisamos nem citar, a gente sabe de vários crimes hediondos que não passam mais pela nossa cabeça, não temos mais esses ímpetos, né? Às vezes um dia nem tivemos, né? Não necessariamente a gente passou por todas as imperfeições, isso tem que ficar claro também. A gente não necessariamente teve esse ímpeto de crimes hediondos em algum momento, mas hoje em dia a gente já sabe que nem se pensa sobre isso. A gente nem faz isso de maneira alguma, nem passa pela nossa cabeça, porque já estamos habituados a não agir daquela maneira. Um dia será com todas as virtudes. Um dia nós seremos assim com todas as virtudes. A gente nem vai pensar na possibilidade, por exemplo, do assassinato, porque isso não está na nossa cabeça. Então, um dia a virtude vai ser desse jeito, o amor vai ser desse jeito, o perdão vai ser desse jeito, a resignação vai ser desse jeito, e etc. Toda a lista imensa de virtudes que a gente um dia vai ser possuidor, né? Então, assim, um dia vai ser natural, um dia vai ser espontâneo para nós. Mas para atingir esse estado, a gente tem que trabalhar agora no hábito, de começar a agir, por mais que ainda não tenhamos espontaneamente, começar a fazer por vontade, né? Por disciplina. Eu quero e vou fazer desse jeito porque eu entendo e sei que desse jeito é o correto. Né? Por mais que às vezes o desejo seja errar. É algo que a gente fala aqui constantemente. Às vezes o desejo é errar mesmo. Às vezes o desejo é pular no buraco, por mais que a gente saiba que tem que seguir no caminho. Né? Mas a gente vai seguir no caminho, ir contra o desejo e escutar a nossa vontade. Esse é o ponto. Né? Então é dessa maneira que a gente vai construir a virtude. Aos poucos a gente vai se habituar com isso. É essa disciplina que cria a virtude em nós. Esse é o processo. Como o Célio comentou, serão atributos naturais, né? É verdade. Serão atributos naturais, né? É exatamente isso. Então, a gente finaliza por hoje, pessoal. A Dalva comentou aqui com a gente, né, também. Ela colocou, né, seu comentário dela, ações virtuosas incluídas ou conscientizadas pela doutrina praticadas diariamente. Acredito que no fim do desencarne pode nos beneficiar com resgate por amigos benfeitores, minimizar o período de perturbação, acredito. Com certeza, as nossas ações virtuosas, elas serão contabilizadas, né? Então, aquilo que a gente faz de bom vai, de fato, né, resgatar aquilo que a gente fez de ruim um dia. Então, vai fazer com que a gente consiga, de fato, progredir. E ela agradeceu pelo estudo, né? Eu acho que é uma gratidão unânime aqui, todos nós estamos bem felizes de poder estudar essa obra riquíssima, que é o Céu e Inferno. Então, é isso, gente.